Olá, tudo bom com vocês? Tranquilo? Preparados para começar o estudo sobre raiz quadrada? Então vamos nessa. Bem, galerinha, então para a gente começar a falar de raiz quadrada, vou fazer um apanhado básico aqui, uma revisãozinha, tá, do que a gente trabalhou de potências. Porque a raiz quadrada nada mais é do que a contramão da potência. A gente vai aprender isso hoje, tá? Então olha lá, eu tenho meus quadrados perfeitos. O que são meus quadrados perfeitos, tá? É um número, quando multiplicado por ele mesmo, ele dá um outro valor, tá? Então eu tenho aqui, ó. Cadê meu cursor? Tá aqui. Ó, 1 vezes 1 dá 1. Eu posso chamar esse cara, ó, de 1 ao quadrado. Ok? 2 vezes 2, posso chamar de 2 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Então a gente sabe o quê? Que 2 ao quadrado vai dar 4. Tá? Ele é um quadrado perfeito. Tá? Ó, 3 vezes 3, tá? Posso chamar de 3 ao quadrado, vai dar 9. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado vai dar 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, tá? Que dá 36. Então, 6 ao quadrado igual a 36. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7, tá? Dá 49. Então, a gente já percebeu o quê? Que eu tenho intervalos aqui, ó. Eu fui aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui eu fui pulando, ó. De 1, foi para 4, foi para 9, foi para 16, 25, 36, 49 e assim sucessivamente, tá? Então esses resultados aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36 e 49, eles são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Porque ele existe um valor que multiplicado por ele mesmo vai dar 1. Quem é? É o número 1. O número 4, existe um valor que multiplicado por ele mesmo dá 4. Quem é? O 2. 2 vezes 2, 4. 36. 36 é um quadrado perfeito? Sim, é. Por quê? Porque existe um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36. Então teremos o quê? 6 vezes 6 dá 36. Então quando eu tenho a possibilidade de um valor, tá, ser multiplicado por ele mesmo, e der esse número, então a gente chama ele de quadrado perfeito. Por exemplo, o número 6. Eu sei que eu posso multiplicar 2 com 3. 2 vezes 3 dá 6, correto? Mas existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá 6? Não. Então o número 6 não é um quadrado perfeito, tá? Por exemplo, 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 3 passou de 6, dá 9. Então o número 6 não é um quadrado perfeito, tá? Somente quando eu tenho um número que multiplicado por ele mesmo dê esse valor que a gente está analisando. Belezinha? Mas só eles são infinitos, porque o número não tem fim, né? A contagem não tem fim, então são infinitos, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem a terminologia, como que a gente trabalha, tá? A simbologia da raiz quadrada, tá? Então, quando eu trabalho a raiz quadrada de um número, tem a representação por esse símbolo aqui, ó. Tá? Um Vzinho. Tá? Então ele me diz o quê? Quando aparece esse cara, ele está me dizendo que é a raiz quadrada. Sim? Então olha só, eu tenho aqui raiz quadrada de 1. Aqui eu tenho raiz quadrada de 9. Aqui raiz quadrada de 16. Tá? Lembra dos quadrados perfeitos? Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá 1? Sim. Então a raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Existe algum número, aqui ó, raiz quadrada de 9. Existe algum número multiplicado por ele mesmo que dê 9? Tenho 3, ó. 3 vezes 3 dá 9. Então raiz quadrada de 9, 3. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Sim, o 4. Então raiz quadrada de 16 é igual ao número 4. Ok? Vamos lá. Só é possível calcular a raiz quadrada exata de um número quando este número for um quadrado perfeito, aquilo que a gente já viu até agora, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. Ó. Raiz quadrada de 4, tá? Existe algum número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4? Sim, ó, 2 vezes 2. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Por que isso? Porque 2 ao quadrado, ó, 2 vezes 2 igual a 4. Vamos fazer o caminho de volta? Olha só, lembra que eu falei? É na contramão? 4. Qual a raiz quadrada de 4?
um número dá 4, multiplicado por ele mesmo, somente o 2, tá? Então eu tenho o quê? 2. Aqui a gente vai ler, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tá? Embaixo, qual é o número multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. Então, raiz quadrada de 9, 3. A gente vai ler, ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3. E o C? A gente vai ler raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? Um valor que multiplicado por ele mesmo dê 16. Quem que multiplicado por ele mesmo dá 16? Somente o 4. 4 vezes 4, 16. Então a gente vai ler o que? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Ok? Vamos lá. Seguindo. Raiz quadrada de 25. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê 25? Sim. Tá? Quem? O 5. 5 vezes 5, 25. Então a gente vai ler o seguinte: raiz quadrada de 25 é o número 5. Tá? 36. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê 36? Sim, o número 6. 6 vezes 6, 36. Então a raiz quadrada de 36 é 6. 49. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê 49? Sim, o 7. Então a gente vai ler raiz quadrada de 49 é igual a 7. Tá? Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Se ele está me afirmando isso, está dizendo que 8 vezes 8 dá 64. Não está correto? Beleza. Então, raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Ok? Lembrando o seguinte, quando eu falo raiz quadrada, eu tenho, ó, um númerozinho escondido aqui, ó. Aqui em cima do Vzinho, tá? A gente vai chamar ele de índice, tá? Esse número escondido é o 2. O que ele representa, Flávio? É que esse número tem que aparecer duas vezes, ó. O 6 apareceu uma, duas. Qual o número multiplicado por ele mesmo? Ó? 1, 2. Por isso que é raiz quadrada. A gente vai aprender mais à frente a raiz cúbica. É onde vai aparecer um 3 aqui. Significa o quê? Existe algum número que multiplicado entre si 3 vezes dê um número? Aí seria a raiz cúbica. Por exemplo, raiz cúbica de 8. Cúbica significa 3 vezes. Qual o número que multiplicado 3 vezes entre si dá 8? O número 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 seria o número 2. Mas a raiz quadrada de 8 não existe. Tá? Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê 8? Não. Tá? Ah, 4, Flávio. Não, 4 somado com ele mesmo dá 8. Mas 4 vezes 4 dá 16. Então a raiz quadrada de 16 dá 4. E não existe raiz quadrada de 8, tá? Ele não é uma raiz quadrada exata, desculpa, tá? Vamos lá? Então agora a gente tem os termos, tá? Todas essas simbologias que a gente está trabalhando, ele tem nomes, tá? Então qualquer raiz quadrada é composta de termo, tá? Assim como tudo na matemática. Tá tudo na vida. Vocês têm nome, tá? Esse é um termo, são os nomes de vocês. Então observe lá, eu tenho aqui raiz quadrada de 9. Lembra que eu falei? Aqui eu tenho um 2 escondido. Ó. Ele quer saber qual o número que ele mesmo aparecendo duas vezes dê 9. O 3, né? Vai ficar o quê? 3 vezes 3. Que é igual a 9. Então, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, quem é a raiz quadrada de 9? O número 3. É o número 3 que aparece duas vezes. Ok? Vamos lá. Aí eu tenho nomes, tá? O 2 a gente chama de índice, tá vendo? Ó, esse carinha que está escondido aqui, ele só vai ficar escondido quando ele for o número 2. Quando ele for o número 3, o 4, quando os índices forem qualquer número diferente de 2, ele é obrigado a aparecer. Mas no 2 não, ele fica escondido, tá? Aqui ele fica escondidinho. Por enquanto vocês só vão estudar raiz quadrada. Vocês não vão estudar esse ano ainda outro tipo de raiz, tá? Só a raiz quadrada. Então quando não vem nada, tá? A gente sabe que eu tenho que o 2 escondido aqui. Esse 2 a gente chama de índice, tá? 9. 9 a gente chama de radicando, tá? Ou seja, quem está dentro da raiz a gente chama de radicando, tá? Esse carinha aqui a gente chama de radical, é o símbolo do radical. Beleza? Beleza?
sim? E o 3 é a raiz. Então, ó, voltando, 2 é o índice, 9 é o radicando, tá? Porque ele está sendo radicando. O símbolo é o radical. Cuidado para não confundir esses dois, tá? E o 3 é a raiz. Qual é a raiz? Qual é na resposta? Então, raiz é igual a 3. Vamos lá? Então tá, coloquei uns exercícios aqui, puxei alguns exercícios lá do livro, que é para auxiliar vocês na hora da confecção das atividades que vocês vão ter que me enviar. Então beleza, vou começar pelo exercício 1 do capítulo 8. Ele está na página 162. Inclusive, vocês vão começar a fazer a partir dele hoje, tá? Terminando de assistir esse vídeo, eu já vou fazer o primeiro com vocês, aí vocês vão dar sequência. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, eu coloquei alguns exemplos do 6, e lá vai embora até a gente terminar essa parte de raiz quadrada. Beleza? Então a gente já descobriu que existem dois tipos de raiz quadrada. A exata e a não exata, tá? O exercício número 1, ele fala da raiz quadrada exata. Que é o quê? É quando um número é multiplicado por ele mesmo, tá? Então vamos ver. Olha, pensa dessa forma para ficar muito mais fácil para vocês. Vamos lá, na A. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 1? 1. Então a raiz quadrada de 1 é 1. B. Raiz quadrada de 4. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 4? 2, né? 2 vezes 2, 4. Eu teria o 1 e o 4. 1 vezes 4 também não dá 4? Mas são iguais? O número 1 é igual ao 4? Não, são diferentes, né? Então, para ser raiz quadrada, tem que ser um número igual ao outro. Por exemplo, qual o número multiplicado por ele mesmo dá 4? O 2. Então, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Vamos lá. C. Raiz quadrada de 9. Existe algum número multiplicado por ele mesmo que dê 9? Sim, né? Quem? 3. Raiz quadrada de 16. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê 16? Sim. Quem é? 4. Vamos lá. Raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? É um cara que multiplicado por ele mesmo dê 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. E a F? Raiz quadrada de 100. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê 100? Sim, né? Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Tá? Esse daí foi feito, é o primeiro exercício lá de vocês, tá? Da página 162, tá? Esse aqui eu não coloquei um exercício igual, eu coloquei um exercício parecido, tá? Com o que existe na página 163, tá? O exercício 6, ele é parecido, porque ele fala o quê? De raízes quadradas não exatas, tá? Então, ó, vimos que somente os quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata, tá? Veja alguns exemplos abaixo de números que não possuem raiz quadrada exata. Então, beleza, eu coloquei alguns exemplos, mas eu vou explicar em cima do que está pedindo a questão 6, tá? A questão 6, ela fala de intervalo. Então, vamos lá ver, ó. Raiz quadrada de 2. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê 2? Não, não existe. Então, raiz de 2, ele é uma raiz quadrada não exata, mas ele está dentro de um intervalo, tá? Vamos descobrir isso? Olha só. Raiz quadrada de 2 não é uma raiz quadrada exata, ou seja, não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 2. Por exemplo, 1 vezes 1 dá 1. Aí o 2, 2 vezes 2 dá 4. Opa, pulei. Então vamos lá, olha lá o que eu tenho. Então eu vou encontrar os intervalos. Eu vou encontrar o imediato abaixo e o imediato acima, tá? Dos quadrados perfeitos, tá? O imediato abaixo, que é um quadrado perfeito, é o raiz de 1. Quem é a raiz de 1? 1, tá? O 3 é um quadrado perfeito? Não. Então não vou colocar a raiz de 3. E o raiz de 4 é um quadrado perfeito? Sim, então coloquei lá a raiz de 4. Raiz de 4 igual a 2. Tá? Belezinha? Então, olha só, aqui eu tenho intervalo. Então, ó, eu sei que tanto raiz de 2 como raiz de 3, tá? Eles são raízes quadradas não exatas, porém, as suas raízes estão entre 1 e 2. Então, tanto a raiz quadrada de 2 como a raiz quadrada de 3 vai dar 1, alguma coisa, 1, alguma coisa, 1, alguma coisa. Tá? Ou seja, vai ser 1, alguma coisa vezes 1, alguma coisa vai dar 2. Beleza? Tranquilo?
E outro, um número um pouquinho maior, tá? 1, alguma coisa vezes 1, alguma coisa vai dar 3. Tá? Ah, Flávio, você vai cobrar isso? Não, gente, claro que não, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês que o intervalo dos quadrados perfeitos, tá? Compreende entre os valores das respostas, tá? Ó, quadrados perfeitos. Os primeiros quadrados perfeitos eu tenho raiz de 1 e raiz de 4. Quem está aqui dentro? O raiz de 2 e o raiz de 3. Então eu sei que tanto raiz de 2 como raiz de 3, eu não vou calcular os resultados, mas eu sei que os resultados estão aonde? Entre 1 e 2. Ok? Belezinha? Então vamos lá. Coloquei lembrete. Ó, observação, raiz quadrada de 2 não é exata, mas podemos afirmar que é um valor entre 1 e 2. Belezinha, galera? Então, por hoje é só, tá? Agora vocês vão fazer os exercícios de raiz quadrada. A gente vai fechar esse capítulo 8 hoje, tá? Lembrando que o envio desses exercícios de raiz quadrada vai ser para amanhã. Belezinha? Ok? E hoje eu vou estar recebendo os exercícios que eu postei semana passada sobre potenciação. Ok? Então, um grande beijo no coração, tá? Um grande abraço. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus.